Meus irmãos, que sejam sempre as nossas primeiras palavras de um profundo agradecimento a Deus e a Jesus na oportunidade que nos concedem. E que possam os nossos benfeitores espirituais, os nossos guias pessoais, nos sustentarem na oportunidade deste estudo que o Evangelho nos traz. E aqui estamos, para dar continuidade ao nosso estudo em torno do capítulo 24, não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. E já no estudo iniciado, partindo das observações trazidas por Mateus e Lucas, e também, novamente, Mateus, nas palavras, no registro da mensagem de Jesus, Mateus, no capítulo 5, item 15, disse assim: não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, e sim sobre o candeeiro, a fim de que ela ilumine todos aqueles que estão na casa. Uma das, vou dizer assim, das minhas características em termos de trabalho de educação, e principalmente na busca do entendimento das mensagens que nos são trazidas, em primeiro lugar, correr ao dicionário para poder identificar o sentido das palavras, para procurar compreender efetivamente aquilo que está sendo trazido ao meu conhecimento. E, com base nisso, nós vamos observar que a doutrina espírita, neste presente momento, vai fazer exatamente este serviço, ou vai nos conduzir a este tipo de atitude. Qual seja, buscar, de uma forma mais aprimorada, identificar o sentido dos termos empregados nas mensagens de Jesus, para que nós possamos compreender efetivamente aquilo que ele nos quer dizer. Como diz ainda o próprio Evangelho, como ele nos traz as informações, e Kardec aqui já vai esclarecendo isso no item 4, e quando no item 3, Mateus assim nos fala: seus discípulos se aproximaram e lhe disseram: por que tu lhes falas por meio de parábolas? E Jesus respondeu: é porque a vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não foi concedido. E aí a gente vai entender, buscar compreender o que são as parábolas, não é? E lembremos que a parábola é como se fosse uma pequena historieta dentro da qual existem símbolos que favorecem o entendimento daquele que ouve aquela historieta, para que tire conclusões e, consequentemente, essas conclusões vão servir de norma, de regra, a lhes orientar a vida. E por que Jesus fazia essas pequenas historietas? Porque Jesus sempre procurava utilizar-se das imagens que eram mais comuns aos homens simples do seu tempo, para que eles entendessem a sua mensagem. Porque aquelas criaturas que estavam naquele momento com a sua presença, vendo as referências a Deus, vendo as referências às normas divinas para a condução não só da vida humana, mas do próprio universo, só naquele instante é que eles estavam tendo alguém que os ajudava a pensar, ajudava-os a refletirem em torno da grandeza divina e daí, consequentemente, respeitarem a Deus, estarem imbuídos dessa ideia de Deus, de que há uma inteligência superior a nós nos conduzindo e, consequentemente, passassem a agir de forma em que eles, com as suas ações, praticassem o menor número possível de atos que fossem prejudiciais a si e aos seus irmãos e, consequentemente, pudessem ter um pouco de felicidade daquela que a terra comporta. Aí a gente para e diz assim, mas em torno deles não havia quem os esclarecesse? Não havia religiosos, não havia aqueles homens das igrejas da época que pudessem esclarecê-los? Nós vamos parar
e comparar com o nosso momento. Será que todos os condutores de um rebanho nos esclarecem efetivamente? Quantas pessoas, não é, mudam de confissão religiosa porque dizem assim: não encontrei quem me ajudasse a esclarecer a minha dúvida. Não encontrei quem me ajudasse a tirar de dentro de mim essas dúvidas, esses anseios. E quantos de nós que já passamos também por outras confissões religiosas, dizemos assim, depois que encontramos o Espiritismo: foi só no Espiritismo que eu encontrei as minhas respostas respondidas. Quantas criaturas que trazem o peso da dor nos seus corações, a saudade daqueles que se foram para a outra vida e que dizem assim: foi dentro da doutrina espírita que eu comecei a compreender o fenômeno morte. Foi dentro da doutrina espírita que eu comecei a compreender a saudade, que é legítima para todos nós, mas nós dizemos assim: mas agora eu não me desespero. Agora eu não me sinto só, porque realmente já sei que a vida continua e que eu posso entrar em contato com outras criaturas. Mas nem todos os condutores, nem todos os, eu vou usar a expressão entre aspas, os pastores de almas, nos esclarecem o suficiente. E era assim ao tempo de Jesus. Aquelas criaturas sofriam as angústias próprias da alma e não tinham quem os esclarecesse. Os sacerdotes de seu tempo não os esclareciam. E Jesus vem e vai falar a essas almas. Mas vai falar dentro do padrão de conhecimento que aquelas criaturas detinham naquele momento. Ele não podia falar, efetivamente, de reencarnação, como nós hoje conversamos abertamente, né? Não há dúvidas para nós a respeito da reencarnação. Mas o que foi que aconteceu com Nicodemos quando ele chegou, foi procurar Jesus? Ele, que era um dos principais da igreja de seu tempo, vai perguntar a Jesus na calada da noite. Precisava que Jesus esclarecesse. E Jesus pergunta: Senhor, como é possível um homem já velho retornar ao ventre da sua mãe e renascer de novo? E Nicodemos era um homem de cultura, era um homem que raciocinava, era um homem que tinha ideias elevadas, mas ele não conseguia entender isso. E Jesus disse: se tu que conheces, né, tudo que está dentro da própria religião, não entendes isso, como é que eu vou te falar das coisas do céu? Então nós vamos, né, procurar, dentro desta visão, entender por que Jesus fala por parábolas aos homens, aos simples. Mas ele diz, ainda respondendo à questão dos discípulos: por que falas por parábolas? E Jesus respondeu: é porque a vós outros foi dado conhecer os mistérios dos reinos dos céus, mas a eles isso não foi concedido. Porque ao que tem, lhe será dado e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Se achavam estranho os discípulos Jesus falar por parábolas aos outros e a eles falar de uma forma mais clara, mais explícita. E Jesus diz por quê? Porque a vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, dizendo-nos que, embora pescadores, homens também simples dentro da sociedade, aqueles eram espíritos que já traziam de vivências anteriores, dentro do planejamento espiritual, planejamento reencarnatório que foi estabelecido, já eram homens de conhecimento espiritual. E com isso eles podiam ouvir de Jesus as informações sem se escandalizarem, podiam ouvir aquelas mensagens compreendendo o sentido que tinham essas mensagens para dar caminhamento às suas ações. Mas, observemos, a humanidade evolui. E nessa evolução, nós vamos perceber que
no âmbito, né, do trabalho com a língua, com as palavras, as coisas tomam diferentes sentidos. Usamos termos, né, no dia de hoje, dos quais nem sempre nos lembramos da origem. Damos conotações diferenciadas a esses termos. Por exemplo, um termo formidável. Se perguntássemos aqui, o que é formidável? Garanto que todos nós diríamos, é uma coisa maravilhosa, não é? Mas vão lá no origem, vão lá no dicionário, vão lá na gramática, ver a origem desta palavra. Formidável é uma coisa horrenda. Aí a gente fica espantado. Como? Nós adulteramos o sentido da palavra. Hoje, não é? Qualquer coisa que nos espante, qualquer coisa que ganhe, não é? Uma expressão que nos exalte, nós dizemos que é uma coisa formidável. Mas no passado, formidável era uma coisa dantesca, era uma coisa terrível. E desta forma, ao longo da evolução da própria humanidade, quantos termos não foram adulterados, mudando o sentido daquilo que Jesus quis dizer ao seu tempo. Quantas imagens, quantas mensagens não se tornaram diferentes. Mas o Senhor nos alerta, dizendo que a candeia não pode ser colocada debaixo do alqueire. E o que é uma candeia? Já fomos lá no dicionário para descobrir o que é uma candeia. Nós sabemos o que é um candeeiro, né? Ouvimos falar várias vezes. Uma candeia nada mais é do que uma lamparina, né? Vamos usar da maneira bem simples. Uma lamparina que é acesa. Qual é a função dela? Espargir luz no ambiente. Fazer luz para que a gente possa ver por onde está caminhando. Mas nós vamos poder trazer essa ideia, essa imagem, para o nosso processo de evolução intelectual, da nossa evolução das nossas ideias. A candeia em nossa mente, como é que ela vai se manifestar? A partir de todo um aprendizado que vamos fazendo ao longo dos nossos estudos e que nos permite, não é, de imediato, ampliar a nossa percepção em torno das coisas que nos são apresentadas, em torno das coisas que fazem parte do dia a dia, daquilo que usamos e que vamos procurar dar melhores aplicações a fim de que se possa ter um resultado mais positivo a benefício geral, não somente a nosso benefício. Então, diante disso, se eu acendo a lamparina, ela faz luz. Se ela faz luz, é para ajudar na iluminação a benefício de todos. E eu não posso, absolutamente, pô-la sob um alqueire. Eu não posso colocar sobre essa lamparina algo que diminua o fulgor da luz. Algo que abafe aquela luz. Porque no momento em que nós vamos colocar o alqueire sobre a lamparina, o que vai acontecer? A luminosidade vai diminuir. E aqueles que não enxergam bem, ou seja, aqueles que não têm ainda o desenvolvimento intelectual suficiente para o entendimento, o que vai acontecer? Se eu não tenho boa visão física e diminuiu a luminosidade, eu sou capaz de tropeçar e ir caindo no meio do caminho. E se eu não tenho um bom desenvolvimento intelectual? Eu também não vou aplicar erroneamente as informações que me são passadas? Eu não vou deixar de trabalhar a benefício comum, até mesmo o meu próprio benefício, e com isso trazer prejuízos à própria sociedade. E na medida em que isso acontece, nós começamos a ver tumultos, nós começamos a ver o desagrado dos que estão à nossa volta e rapidamente precisamos reformular o nosso pensamento para tentar minimizar os estragos, mas, se possível, trazermos uma solução mais positiva. E é nesse momento que nós vamos começar a avaliar a
presença, avaliar a importância da doutrina espírita quando nos vai também ajudar nesse processo de revigoramento de ideias, reformulação, para que possamos ter os melhores resultados no nosso viver. Dizia o nosso querido altivo, né, quando aqui estava conosco, que espiritismo também é cultura. E ele está certíssimo, porque não é só a mensagem dos espíritos, falando-nos de mediunidade, falando-nos de vida imortal, falando-nos, né, dessa intercomunicação. Mas, quando a doutrina espírita nos propõe momentos de estudo, nos propõe momentos de reflexão, a doutrina vai nos ajudar nessa abertura de pensamento. E nós passamos a ver coisas que antes não víamos. E a página que André Luiz nos traz hoje vai nos orientar nessa busca de esclarecimento. Veja que ele fala de espiritismo e alegria. É o título da mensagem. Aí a gente para e pensa, mas o que é alegria? Alguém já parou para refletir em torno da alegria? Yara, que bobagem, alegria. Você não está vendo sorriso no rosto da pessoa? Você não está vendo que quando se apresenta uma situação, vou dizer, entre aspas, hilariante, logo o sorriso vem à nossa face, demonstrando uma alegria? Mas será que isso é realmente alegria? Porque, vejam bem, para estarmos com um sorriso no rosto a todo tempo, né, é preciso que esses estados que nós chamamos de alegres, ou que chamamos de alegria, se reproduzam continuadamente. Porque, senão, passado aquele momento hilário, nós voltamos à caratonha, né, ficamos de rosto fechado, mergulhamos dentro de nós mesmos e dizemos assim, não sei por que eu estou rindo. Se as coisas estão tão complicadas, se o dinheiro está ficando mais curto, o mês está ficando mais longo que o meu salário, né? Se eu tenho uma série de problemas que não consigo resolver, não sei por que eu estou rindo. Mas logo adiante surge alguém que tem uns movimentos ou nos conta alguma coisa que nos chama novamente a esse estado que definimos como alegria. Então, mais do que nunca, corri lá no dicionário para ver, não é, essa questão da alegria. E o que é alegria? Alegria, diz o dicionário, estado de alegre, é satisfação, é júbilo, é exultação. Nomes cada vez mais complicados. Mas o que é alegre? Se é estado de alegre, então vamos ver o que é alegre. Alegre é sentir alegria, é prazer de viver, é contente, satisfeito. São os indicativos relativamente à palavra. Mas tem um momento em que, lá no Aurélio, que foi o dicionário que eu procurei, fala de uma coisa chamada prazer moral. E aí a cabeça começou a raciocinar, né? Não é só prazer de viver, porque dentro do prazer de viver observam-se inúmeras expressões, né? A vida está me levando. Para onde? Com que objetivo? O que é que eu estou esperando colher dessa impulsão da vida? Será que isso vai ser eterno? Será eterno enquanto eu estiver aqui no corpo físico, né? Porque depois que for para o outro lado, me deparo com a minha verdadeira identidade, vejo a minha realidade e digo assim, peraí, gastei mais tempo rindo do que realmente operacionalizando uma série de coisas que me garantiriam esse estado prazeroso. Aí falou de prazer moral. Mas fomos lá também ver o sentido de exultar, já que ele diz que alegria é exultação e não exaltação. Exultação. E o que é exultar? Exultar é alegrar-se
ou regozijar-se ao extremo. Alegrar-se ou regozijar-se ao extremo. Então a gente para e fica imaginando, mas como é que vai ser esse regozijo? Como é que vai ser esta alegria? Por exemplo, qual é o pai, qual é a mãe que não exulta, né, quando vê que o filho alcançou o sucesso resultante numa aprovação de concurso, alcançou um grau, né, de estudos, a própria personalidade, depois de muito esforço de trabalho. Pais, dizemos assim, conseguiu ouvir os conselhos, se aplicou, realmente trouxe um resultado que me traz tranquilidade. E aí, neste momento, nós vamos perceber que aquele instante de satisfação, esse instante de alegria, é algo que perdurará ao longo da vida. Não vai haver necessidade de uma repetição da ação para que a alegria esteja dentro de nós. Para que esse estado prazeroso de viver, para que esse estado de um prazer que não é o físico, mas é um prazer da alma, é um prazer moral, se perpetue ao longo do tempo. Se perpetue na nossa jornada. Quantas e quantas ações nós já praticamos, das quais nós nos relembramos, sem que haja necessidade de repeti-las no dia de hoje. Particularmente, vou fazer aqui um parênteses, eu tenho dentro de mim uma lembrança de um dia que foi o meu dia mais cansativo dentro da escola. Trabalhava aqui na Avenida Brasil, com um grupo de 2º grau, e aquele dia foi um dia estafante. Mas era um dia luminoso, eu não sei se era dia de verão, eu não me lembro. Eu sei que o céu estava lindo. Para mim, o céu estava uma maravilha. Interessante que eu me dediquei, mas de corpo e alma, às tarefas daquele dia. E, ao chegar a casa, encontrei a minha tia, mais velha, né, que hoje já está no plano espiritual, sentada assim na poltrona da sala, e quando eu abri a porta e entrei, ela olhou para mim e disse assim, puxa, você está radiante, você está luminosa. Por quê? Eu disse, tia, o dia hoje, eu tenho certeza que foi o meu melhor dia dentro do meu campo de trabalho. Porque mesmo o cansaço físico, eu tenho dentro de mim aquele estado da alma que diz assim, cumpri o meu dever como deveria ser cumprido. Uma série de problemas aconteceram na escola, mas eu me sentia em paz comigo mesma. Eu me sentia feliz, porque havia, de alguma forma, atendido às reclamações, aquilo que a própria vida dentro da escola me pediu. Então, naquele dia, podiam dizer para mim o que quisessem, né? Podiam caluniar, fazer o que quisessem. Ninguém ia tirar de mim aquele estado de alegria. Essa é a alegria moral. Essa é realmente a alegria moral, que nós alcançamos, e olha como a doutrina, né? Como o Espiritismo vem nos acordar para estes momentos, né? Mostrando que nós só alcançamos a possibilidade de ter esse entendimento a partir de quê? De uma evolução. Pergunta-se que benefícios, ou melhor, deixa eu voltar aqui. Se é prudente, se pois em sua prudente sabedoria a providência só revela as verdades gradualmente, é o que está no item 5 do nosso estudo de hoje, ela sempre o faz à medida que a humanidade se vai mostrando apta para recebê-las. Você imaginaram Jesus dizer assim para a gente, você vai viver a alegria eternamente, né? Desde o momento em que você saiba o que está fazendo em relação ao seu próximo. Quando ele diz, ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Quando ele nos convida a amar o próximo como a nós mesmos, ele diz o quê? Faça ao outro aquilo que tu queres que te faça. E se nós realmente assim o fizermos,
nós vamos ter paz interior. Nós vamos viver esse estado de alegria, esse estado que estará nos acompanhando sempre. Não teremos remorsos ao longo da nossa existência. Mas quando é que a gente só consegue perceber isso? Quando a doutrina espírita vem e nos diz assim: tu és homem, estás homem momentaneamente. Tu és espírito imortal. Como homem, daqui a um pouco, quando desceres para o túmulo, para a tumba, o que vai acontecer? Tudo isso vai se esfumaçar. Mas o espírito carregará isso consigo. Carregará o resultado das suas múltiplas ações, das quais ele não se arrependerá. Das quais ele dirá de si para consigo: ainda bem que eu aceitei a lei de Deus. Ainda bem que eu me decidi a seguir aquela lei. Mesmo que seja, como diz Paulo, né, com joelhos rotos, pés sangrando, caminhando com dificuldade. Mas ninguém vai tirar de nós esse prazer de termos sido bons servidores, de termos sido aqueles que realmente fomos importantes na vida das pessoas que estão ao nosso lado. Mas de que forma essa importância? Fomos instrumentos úteis do amor de Deus junto às criaturas que estão ao nosso lado. Então, mas nós só conseguimos, estamos começando a compreender isso a partir de quê? Da mensagem que o Espiritismo nos traz, relembrando aquilo que Jesus, o Cristo de Deus, veio exemplificar. Veio exemplificar e trazer a todos nós. Então, diz ele para nós, diz ainda Kardec para nós, em analisando esta situação. Porque poderíamos perguntar, mas as outras religiões também não fazem isso? Claro que existem criaturas que vão fazer esse esclarecimento, mas nós precisamos estar atentos e decodificar a mensagem que vem até a nós. Porque ele diz aqui: os homens que estão de posse dessas verdades, quase sempre, na maior parte do tempo, as ocultam do povo com a intenção de dominá-lo. São esses que verdadeiramente colocam a luz debaixo do alqueire. Enquanto que os espíritos vieram trazer a mensagem em todas as latitudes e longitudes do planeta. Não ficaram restritos ao grupo de criaturas que vão depois se movimentar em torno de Kardec. Os espíritos trazem a informação para toda a humanidade. E continua Kardec, então, nos dizendo: é assim que todas as religiões tiveram seus mistérios, cujo exame proíbem. Mas enquanto essas religiões ficam para trás, a ciência e a inteligência marcharam e rasgaram o véu misterioso. E um dos grandes momentos é esse, quando a doutrina espírita chega até nós, que rasga o véu, nos fazendo ver, na continuidade da vida, o objetivo maior das nossas ações, para que sejamos felizes e não nos arrependamos da nossa jornada. Não podem existir mistérios absolutos. E Jesus está com a verdade quando diz que não há nada de secreto que não deva ser conhecido. Então, tudo vem às claras ao nosso conhecimento. E o nosso querido André Luiz vai nos ajudar a essa compreensão. Ele diz, né, que o Espiritismo está imprimindo uma afeição nova à alegria. Dizer para nós que a alegria não é estarmos rindo as bandeiras despregadas, como diria o poeta, né? Rindo as bandeiras despregadas, por coisas que, às vezes, nós não estamos nem entendendo, mas para acompanhar o outro que riu, a gente ri junto. Né? Mas o Espiritismo vem trazer uma nova ideia. E como é que é essa nova ideia que ele vem nos trazer? Ele vem nos mostrar que a alegria nasce e vive no clima do trabalho de quem obedece, servindo a felicidade comum de todos. Vejam bem,
A alegria nasce e vive no clima do trabalho de quem obedece, servindo a felicidade comum de todos. Está aqui na mensagem. Tá? É no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, no sexto parágrafo. Mas ele disse antes, amar, entretanto, de modo algum significaria rendição à sombra. Não é uma colocação diferenciada do que significa amar? Porque nós ainda não entendemos o que é o amor, efetivamente, o que é amar. E quase sempre associamos a ideia, isto que é um sentimento por excelência, associamos apenas à satisfação física, material. Quando, na realidade, amar tem outra conotação. E vai nos dizer o nosso querido Lázaro, lá no capítulo 11, quando fala de amar ao próximo como a si mesmo, no item 8, ele diz assim para a gente, o amor é o sentimento por excelência. É o sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. E diz mais, a lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e ela extingue as misérias sociais. Não é uma coisa diferente? Não é um sentido novo, não é um olhar diferenciado para isto que está tão banalizado e que, no entanto, as criaturas não conseguem vivenciar, que é o amor? As coisas são tão banalizadas que as pessoas não têm a menor ideia e confundem, não é, esta exaltação dos sentidos com o sentimento. Porque quem ama vai, né, ao infinito. Quem ama, como nos faz perceber a própria ideia, essa renovação do pensamento que é trazido pela luz que está brilhando em torno de nós e ajustando o nosso raciocínio. Quem ama é capaz até de renunciar a um convívio. Por quê? E aí eu vou trazer assim uma situação bem, não é esdrúxula não, mas é uma situação interessante. Durante algum tempo, a Lúcia Moreira, né, que muitos de vocês conheceram, e eu fomos incumbidas pelo Altivo de atender aos inúmeros pedidos de jovens casadoiros aqui da casa. Ou pessoas, não é, que aqui vinham e pediam que fosse feita uma prece, né, para, no momento da união. Então, porque a princípio era o Altivo quem ia fazer, mas depois as inúmeras situações, as dependências aqui dentro da casa, né, trabalho, impediam que ele se fizesse presente. Então nós íamos. E uma das primeiras coisas, uma da primeira pergunta que nós fazíamos ao casal era a seguinte: por que você está se casando? Cada um de vocês vai ter a sua resposta interior, não é? Mas, em geral, a gente ouvia dizer assim: estou me casando para ser feliz. Era a noiva que dizia e era o noivo que dizia: estou me casando para ser feliz. Aí a gente virava assim, e a Lúcia dizia assim: vamos pegar a bolsa, pegar as nossas coisas, vamos embora, porque não temos nada que fazer aqui. Os olhos, né, ficavam desse tamanho. Não só dos noivos, como dos familiares. E, em primeiro lugar, uma coisa que tinha que ser esclarecida: doutrina espírita não tem cerimonial de casamento, né? Então, entendessem aquilo como uma participação no momento de rogar uma bênção. Mas deixávamos claro para os noivos: quem tinha que fazer aquilo era eles. Eram eles que tinham que agradecer a Deus por terem se encontrado. Mas nessa hora, todo mundo treme, né? Treme os noivos, treme os pais dos noivos, treme os convidados. Ninguém tem a coragem de levar o pensamento. Então, entendíamos que viessem fazer o pedido. Mas nós dizíamos assim: olha só,
Se você está se casando para ser feliz e você para ser feliz, resolvam a vida de vocês. Vocês vão ser felizes do jeito que vocês quiserem. Mas, se vocês me dizem que estão se casando para fazer o outro feliz, não é diferente isso? Estou me casando para tornar o outro feliz. E por que vou tornar o outro feliz? Porque eu o amo. Porque o sentimento ganha expressão. Se é essa a ideia, então a gente fica e faz a prece. E aí nós ficamos, que era só um momento de levar todo o conjunto a uma reflexão. Se há realmente um sentimento unindo aquelas criaturas, elas não vão lutar pela sua felicidade pessoal, porque essa é a felicidade do egoísta. Mas se há o amor, se há realmente esse sentimento maior, o que é que eu estou fazendo? Eu estou abafando a minha personalidade, estou fazendo com que o meu eu fique menorzinho, porque eu vou exaltar o eu do outro. Eu estou desejosa que o outro seja feliz com aquilo que eu vou poder proporcionar numa vida em comum. E quando isso é uma verdade, casamento dura até 100 anos. Mas hoje em dia estão fazendo até assinatura de documento para experiência antes do matrimônio, para ver se vai dar certo. E o que é isso? Não é uma deturpação da ideia? E quando a doutrina espírita nos vem trazer essa informação, quando Jesus, não é, falando, precisava que Jesus viesse aqui fazer uma parábola sobre o casamento, não é? Novamente, criar um momento para que a gente pudesse refletir e entender a mensagem dele. Mas os espíritos já vieram nos ajudar a pensar, a repensar os termos dentro de um aspecto que não é só para o aqui e agora, mas é repensar o valor daqueles termos numa projeção futura, que é da nossa vida espiritual, e que traz como consequência uma renovação moral. Vai nos dar a satisfação moral. E aí o que vai acontecer? Se, por consequências que as quais nós não podemos nem aquilatar no momento, dentro até da programação de espiritual de cada um de nós, dentro do próprio planejamento, né? Um dos dois decide seguir caminhos diferentes. Ah, me abandonou a alma da minha alma. Se antes do casamento já não era a alma da minha alma, né? Mas dentro do cumprimento de uma lei de ação e reação, que ela só vai se manifestar ao longo das nossas convivências, mas um deles encontra a alma gêmea ou se decide a sair, abrir com a relação. Será que a gente vai entrar no desespero? Será que aquele que já tem a noção plena do amor, que já conhece efetivamente o que é o amor, vai entrar no desespero? Vai partir para as vinganças, como a gente tem visto? Não. Se tem total conhecimento, e se a sua proposta era tornar o outro feliz, mesmo que essa felicidade não se apresente na convivência comigo, tranquilamente, meu amigo ou minha amiga, siga a sua vida. Eu estarei daqui vibrando para que realmente você seja feliz. Porque o amor deseja a felicidade do outro. E é nesse instante, não é, que nós vamos percebendo essa visão. Não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. A luz que ilumina, a luz que clareia, não é, o nosso pensar, que nos ajuda a reformular, ela não pode ficar abafada. Nós não podemos de maneira nenhuma. Por isso que os espíritos vêm e nos esclarecem, mas dizem uma coisa: a tomada de atitude é da tua responsabilidade, porque eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Eles não nos impõem
mas nos esclarecem. A ideia surge, nós vamos gradualmente trabalhando a ideia, mas a decisão é pessoal. É o uso do nosso livre-arbítrio. E se nós estamos caminhando para a busca da felicidade, vamos saber como fazer esse exercício. Né? Então, conforme vai nos mostrando o nosso evangelho com Kardec, infelizmente, os homens ainda somos muito voltados, né, a buscar conhecer as coisas de uma forma ainda muito sensorial. Eu preciso segurar, eu preciso pegar, eu preciso sentir o gosto, eu preciso sentir o perfume. Nós ainda somos regidos pelo sentido. Mas, vejam bem, pergunta-se que benefícios o povo poderia obter de todas essas parábolas cujo sentido permanecia oculto para ele. Então, diz ainda Kardec, observe-se que Jesus só se exprimia por parábolas sobre as partes, de alguma forma, abstratas de sua doutrina. Mas, tendo feito da caridade para com o próximo e da humildade a condição expressa para a salvação, tudo o que ele disse a esse respeito está perfeitamente claro, explícito e sem dúvidas. Ou seja, como no momento em que Jesus vem exemplificar a caridade, vem exemplificar, não é, este amor ao próximo, vem exemplificar a humildade, é como se ele tivesse materializado esses conceitos, e aí a gente começa a perceber o fato. Se eu praticar a caridade. Praticar a caridade, às vezes nós só a limitamos naquele processo, tirar o que está em excesso no nosso bolso e dar para o outro. Mas observemos que ao longo da história da sociedade, aqui no nosso Rio de Janeiro, quanto de caridade não se manifesta, não é só nos grandes momentos dos desastres, das cheias, dessas muitas dificuldades, mas a caridade daquelas criaturas que saem muitas vezes de seus cuidados para ir atender uma pessoa em situação difícil ali adiante, que às vezes ela nem conhece, que ela nem sabe o que efetivamente, quem é aquela pessoa. Esta é uma situação de caridade. Ouvir o próximo nas suas angústias, oferecer o ouvido, até para que a criatura se desabafe. Ela não quer nem que a gente fale, porque a gente ainda não tem o comprimido para as nossas dores íntimas, né? Como é que nós vamos passar receita para resolver o problema do outro? Mas às vezes a pessoa só deseja desabafar, deseja um ouvido que esteja a postos para lhe ouvir a palavra. E na medida em que ela vai verbalizando a sua dor, aquela criatura começa a raciocinar, porque ela tira de dentro, joga para o exterior e começa a analisar aquele quadro que está formado e quase sempre descobre as soluções. Não é isso que acontece dentro do atendimento fraterno? Não temos aqui pessoas que se dispõem a nos ouvir, a nos ajudar a raciocinar? Isso é caridade. É a materialização dessa caridade falada por Jesus. E para isso, e aí ele não fez parábola, né? E aí não precisou de historinha. Ele mostrou, sim, o bom samaritano. Aquela expressão do bom samaritano, né? Que nós todos conhecemos. Mas, com base nisso, nós também procuramos ser um samaritano. Procuramos agir sem que ponhamos a mão no bolso e vamos dar aquilo que está, às vezes, pesando no nosso bolso. É nova fórmula, né? Então, continua Kardec. Sobre outras questões, ele desenvolvia seu pensamento para os seus discípulos. Por quê? Sendo eles mais avançados, moral e intelectualmente, Jesus podia iniciá-los
nas verdades mais abstratas. É muito complicado esse tal dizer raciocínio abstrato, não é? Enquanto nós não temos na mão, vemos as formas, e criar a forma mentalmente, e elaborarmos. Faça o exercício de fazer uma caixinha, lembrando as partes que compõem uma caixa. Veja se todos conseguem fazer. É tão difícil, mas é o raciocínio abstrato, não é? Mas nós acabamos com a continuidade desse exercício, chegando a essa posição. Porém, diz ainda Kardec, mesmo com seus apóstolos, Jesus falou de modo superficial sobre muitos pontos, cuja compreensão estava reservada a tempo futuro. E é esse o tempo que nós estamos vivendo. Se muitas das coisas que foram faladas aos discípulos não foi totalmente compreendido, se algumas coisas ainda ficaram sob véu, a presença da doutrina espírita, retirando esse véu, nos abriu os olhos para a grande realidade e nos chama cada dia mais a sermos esses que vamos nos compenetrando da realidade das nossas encarnações, nos colocar apostos para o serviço do bem. E isso nos diz o nosso querido André Luiz. Alegria, quando, tendo a suficiente vontade de exaltar-se no discernimento do bem e do mal, com capacidade de ajudar ilimitadamente, será o quê? Regozijar-se, estendendo fatores de regozijo a benefício daqueles que nos cercam. Essa é que é a verdadeira alegria. Isto é que é percebermos a realidade a partir deste iluminamento interior. E vai dizer mais ainda. Nós ainda não dispomos, aliás, não temos de fórmula mais alta para amar o Criador que não seja amá-lo nas criaturas, identificando nos nossos irmãos a manifestação de Deus. Daí, felicidade como sendo, passamos a entender a felicidade como sendo a alegria dos que possuem a alegria de cumprir o dever de auxiliar os outros para o bem, com base na consciência tranquila. É esta visão que Jesus nos traz relativamente a esse aspecto. Não colocar, não abafar a luz que esclarece, não abafar, não apagar essa chama que vai gradualmente nos movimentando do ponto de vista interior, para que possamos perceber com mais clareza a verdade da mensagem cristã. E isso se configura quando nos diz André Luiz, no último parágrafo, a alegria é triunfo íntimo da alma sobre si, paz de quem aceitou a luta digna para elevar-se, elevando a vida em torno. Significa dizer, sejamos servidores uns dos outros, servidores com amor, servidores para o bem. E nós não vamos precisar repetir as lições para estarmos felizes, de consciência tranquila, porque cumprimos com o nosso dever. Porque quando não cumprimos, repetência ao final de um ano, quando formos reprovados. E a vida, a encarnação, não foi constituída para que fôssemos perdedores. O sentido da reencarnação é que nós nos tornemos vitoriosos. E a vitória não será construída pelos outros, mas sim por nós, quando estamos decididos a realmente nos vencer no egoísmo, na vaidade, quando nos desligamos da noção do outro e trabalhamos a benefício comum. Que Deus nos abençoe e que possamos ter assistência dos nossos irmãos, nos impulsionando para